E olha só, meus lindos e minhas lindas, Guilherme Terceiro aqui dando início em mais um Isui Podcast. Ao meu lado aqui temos o Fala Fofo favorito do Brasil, o Rafa Lima, certo? Nosso amiguinho de todas as horas. E o nosso convidado de hoje aí é vou chamar de garoto, né? É um garoto, um rapaz aí que está revolucionando. Um certo? visionário. Um garoto visionário que está revolucionando aí a área de inovação tecnológica e congressos com a Summit, a Gramado Summit, certo? É o Marcos Rossi, seja muito bem-vindo, Marco. Prazerzaço imenso receber você aqui na Isui TV, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Rafa, obrigado, Gui. Prazer gigante. E bora lá, cara, que massa poder falar sobre um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo aqui em Gramado. E eu acho que, de certa forma, ter colocado aí Gramado dentro daquilo que é esperado, dentro de um ecossistema de inovação global, é muito legal. Fico muito feliz e bora lá. E vamos bater esse papo ali, vamos começar, né? Como é que o Marcos pequenininho sempre sonhou em ser, tipo, oh meu Deus, eu vou produzir o Gramado Summit. Não, você queria ser astronauta, de repente. Quem é o Marcos? De onde veio? De que se alimenta? Cara, eu sou músico de formação, músico independente de formação. Eu a vida inteira, cara, sonhei. Eu tive o meu pai foi um cara muito sensível para música, assim. Então, eu tive a oportunidade muito cedo de me conectar com diferentes estilos musicais, assim. Quando eu digo diferentes, cara, vamos pegar a geração Beatlemania, passando por música clássica italiana, até aquilo que eu acabei me identificando, que foi uma raiz um pouco mais progressiva, assim, de hardcore, e acabei tendo um amor muito grande por punk rock. E aí descobri que a música ativava aquilo que existia de melhor em mim e resolvi ter uma banda, cara. Na hora que o punk pop estourou na Califórnia, eu falei, meu, é um skate, é uma guitarra nas costas, é três notas só, quero viver de power chord, e é isso. Então, acabei gostando muito desse mundo, cara, e eu consegui viver ele muito bem, assim, eu durante aí até 2007, mais ou menos, eu tive a oportunidade de abrir para muita banda que eu sonhava em conhecer, e a gente pegou um pouquinho da época que hoje é tão comum, né? Mas se a gente voltar lá para antes de 2007, eu peguei o palco MP3, o Trama Virtual, aquilo que acabou se tornando o conceito de colocar música na internet, deu muita oportunidade para um moleque na época pequenininho ter uma base, assim, cara, uma base que se conectava com aquilo que a gente lançava e poder ter uma sensação de como seria viver disso. E aí tu bota numa geração que acabou pegando o emo, cara, e eu acabei entrando junto nessa onda. Então vivi, mesmo que brevemente, no mundo da música, e eu acho que muito do que eu faço hoje tem a ver com isso, né? Porque uma coisa que eu vejo que é muito interessante, se perguntar para qualquer músico, cara, tem muito a ver com alguma coisa que a gente constrói do zero, coloca para esse mundo, as pessoas se identificam, a gente fala com uma comunidade de pessoas que se identificam real, assim, com um novo movimento, e em algum momento a gente se encontra. E o que eu faço hoje na Gramado Summit é basicamente isso, é defender um ideal, a construção de um país mais legal por meio do empreendedorismo digital, e fazer com que talvez as próximas grandes ideias que vão fazer parte da nossa vida, elas possam começar na Gramado Summit. E o mais legal de tudo isso, que é o principal comparativo talvez, é que a lógica de um show no mundo digital ela é meio peculiar, né? Porque, pô, para que eu vou ver, sei lá, vou ver o Foo Fighters tocando ao vivo se eu posso ter o Foo Fighters tocando no conforto da minha casa. Pô, ter a experiência de ver um Dave Grohl ou um Angus Young do AC/DC ao vivo é muito legal. Então é sobre experiência. O que evento é na prática? É uma grande explosão de experiências que justifica o porquê uma pessoa pode sair lá de Belém do Pará e chegar em Gramado para 3 dias de Gramado Summit. Você é natural de Gramado mesmo? Eu sou, em tese, natural, tá, cara? Que na verdade o que acontece? Minha família é gramadense, a raiz desde, cara, meus bisavós. Mas quando eu nasci, a minha mãe optou por eu nascer em Porto Alegre por causa da infraestrutura hospitalar. Então, assim, eu sou nascido em Porto Alegre por, sei lá, 2 dias, mas sou gramadense. Então, sim, sou daqui. Brabo, então a gente já descobriu ali que o Marcos pequenininho queria ser músico, né? E como ali que ele decidiu da parte da música ali, a hora da escola. Como aconteceu o Summit? De onde veio? A ideia de reunir assim, né? Porque assim, pra galera de casa não conhece o Summit, você vai explicar com mais detalhes, mas basicamente é um congresso de inovação tecnológica pessoal que reúne, tipo, cara, muita gente para debater muitas ideias e é um bagulho muito legal, assim. E é aquela história, né? Pô, o cara saiu do emocore ali, do hardcore,
e pum, vou reunir uma pá de gente legal para fazer um negócio mais legal ainda. Como é que Total. apareceu isso na tua vida? Cara, primeiro que eu adorei quando o Emocore estourou, assim, cara, porque eu falei, bom, é a chance que eu tenho de ganhar grana com isso, né? Porque, querendo ou não, cara, eu admiro muito. A música parou, na verdade, quando eu descobri o quão difícil é viver mesmo de música, né? Uma coisa que, cara, as minhas contas nunca fechavam. A minha sorte é que eu venho de uma família com condições que sempre me proporcionou uma condição de vida muito boa, mas, cara, não tinha como fechar conta, assim. E aí, quando o emo estoura, e que era um pouco diferente, né, do emo do que era na gringa, do emo do Brasil, mas eu falei, pô, daqui a pouco agora tá popular, então, e não dava, cara, não tinha conta que fechava, assim, não tinha como viver de música num país como o Brasil é realmente muito, muito desafiador. E eu descobri que é esse paralelo, assim, entre empreender, aí na época eu acabei tendo uma startup que era, pô, por que que eu faço música, assim, é para justamente criar alguma coisa do zero e lançar para o mundo e de repente ser remunerado por pessoas que se identificam com essa ideia. No empreendedorismo eu descobri que eu tinha a mesma força, o mesmo potencial, e aí bota no mundo ali de 2010 até 2015, onde a gente estava começando a entender um pouco melhor sobre esse boom de negócios digitais, e eu, em algum momento da minha vida, meio que entendi o que era um conceito de uma startup, assim, que era um negócio com capacidade escalável, né, de atingir muitas pessoas em pouco tempo, disruptivo porque quebrava o que era esperado da lógica de como as coisas funcionavam, e que trabalhava em extremas incertezas, em um cenário de extrema incerteza, porque, pô, não tinha tanto recurso. E aí tu pega a história do Facebook, é a mesma coisa no início. Eu falei, cara, quero fazer um trem desses. E aí comecei, fiz a primeira startup aqui em Gramado, recebi um investimento anjo de um executivo muito cedo, assim, de forma até relativamente muito fácil, porque o que a gente conhece de venture capital, que é capital de risco, estava começando. E aí, assim como na música, eu fiz tudo errado num primeiro momento, e quando eu recebi o primeiro investimento, era eu e outros dois moleques, assim. E o que tu faz quando tu é jovem, tu tem uma ideia muito legal, e tu tem 120 mil na conta por 10%, 12% de um negócio que não existe ainda. Cara, tu comete todas as decisões erradas, assim. Cada um queria ter Prolabore, porque queria viver daquilo. Aí todo mundo queria largar o seu atual emprego para viver daquilo. Aí, cara, como é que tu vai ter Prolabore de um negócio que não tem nem... Enfim, a gente foi cometendo alguns erros e eu vou pegar um range maior de tempo, mas bota aqui do final de 2013 até no meio de 2014, a gente tinha queimado 120 mil, não tinha sobrado muita coisa, o produto não tinha ficado pronto, até porque desenvolvimento na época, se hoje já é complexo, na época era muito mais difícil a gente conseguir estruturar uma plataforma e competir no mercado que era muito dependente de grandes corporações. E era um e-commerce de viagens para casais, tá? A ideia do negócio chamava Honey Dreams. E aí, cara, eu, num dia aleatório, assim, meio triste das coisas não terem dado certo, tô no computador e vem lá um anúncio de um evento que estava acontecendo em Dublin, que tinha a ideia de ser uma grande conferência de tecnologia, mas que queria descobrir empreendedores ao redor do mundo e fazer com que esses empreendedores pudessem estar dentro do evento, encontrando seus primeiros clientes, seus primeiros investidores. E aí eu falei para os dois meninos que estavam comigo, eu falei, cara, a gente é bom no papo, não é tão bom no negócio. De repente a gente pega aí os seus, sei lá, bota aí que sobrou 10, 15 mil dos 120, a gente vai para Dublin e tenta convencer algum europeu a investir na nossa ideia para a gente ganhar mais um gás e conseguir finalizar o produto, porque o produto é bom. E, cara, o que é 10, 15, bota aí 10, 15 mil, 20 mil para um europeu é nada, entendeu? Pô, tu tem uma conversão boa. E aí a gente pegou o avião e eu falei assim, se nada der certo, a gente vai para Guinness, que tá lá em Dublin, a gente enche a cara e volta para Gramado, com as mágoas já afogadas em Dublin e tal. Quando eu cheguei em Dublin, eu fiquei realmente muito impressionado, assim, porque vindo de um mundo mais de entretenimento, cara, eu chego num evento onde o Marcos, com essa pequenina startup, estava no mesmo evento enquanto expositora que um Google, que um Dropbox, que era Facebook, hoje é Meta, mas era o Facebook na época. Falei, caralho, meu, que coisa massa. Eu pequenininho aqui tô sendo um expositor junto com os caras, senão que, pô, esse evento realmente valoriza a inovação em toda a sua amplitude. Aí eu vou assistir uma das palestras e tem lá o Mike Krieger, que é o brasileiro fundador do Instagram, na época que acho que o Facebook tinha comprado o Instagram, alguma coisa assim, e o cara tá dando uma palestra para 20 mil pessoas, e eu fico muito impactado por aquilo, porque eu só tinha visto uma plenária tão cheia com uma pessoa num show, cara, e aquilo ali não era entretenimento, aquilo ali não era música, cara, as pessoas estavam lá para aprender com o cara que tinha feito uma parada muito legal, e eu sou
uma pessoa que sou muito intuitiva, mas esporadicamente eu tento ser muito analítico e entender como que aquilo ali era possível. Você, pô, como assim? E aí, em uma análise, eu entendi algumas coisas. Primeiro que o empreendedor estava se tornando o próximo músico, então tudo aquilo que o músico representou para um recorte de uma geração, tudo aquilo que o jogador de futebol representou para um recorte de uma geração, o empreendedor estava se tornando, então era uma geração que já não queria, sei lá, eu não queria ser jogador de futebol, eu tentei ser músico, não consegui, pô, mas eu posso ser empreendedor e ter o mesmo efeito de causa dessas outras duas áreas. E o segundo ponto que eu achei muito legal é que Dublin e a Irlanda como um todo, ela é um destino onde essas big techs estão mais por benefício fiscal do que propriamente por ser um território inovador, como é a Califórnia, o Vale do Silício, ou como é Tel Aviv, em Israel. E eu pensei assim, pô, e o que esse evento tem aqui? Ah, é um evento que quer fazer com que essa imagem, ela mude um pouco. Que a gente consiga, que eles queriam na época fazer com que a Irlanda como um todo não fosse considerada apenas um local onde as empresas têm um benefício fiscal, mas que o empreendedorismo, a inovação, ela começasse ali, ou ela pudesse estar ali. Eu falei, velho, se isso acontece aqui na Terra da Guinness, eu posso fazer na casa do Papai Noel do fundido de chocolate, eu posso fazer em Gramado uma parada dessas. Porque tem algumas similaridades. Pô, Dublin tem uma economia focada no turismo, Gramado é basicamente turismo. Então, se a gente tirar de a gente era eu falando comigo mesmo, tá? Hoje eu falo a gente por uma questão de protocolo, mas era eu na minha cabeça falando com um ser que habitava na minha cabeça. Pô, se eu conseguir fazer com que as pessoas viajem a Gramado e encontrem um evento diferente daquilo que é esperado para um destino como Gramado, eu acho que eu tenho chance de fazer um nome no mercado, assim, porque, pô, todo evento que acontece de inovação e que eu tinha participado nessa curta trajetória de startupeiro era em São Paulo e Rio. Então, assim, eu ia conhecer ali o Rafa, ia trocar uma ideia com o Gui, e tudo está vinculado ali naqueles pavilhões. A partir do momento que eu saio, perdi o contato. Entendeu? Então, o que Gramado tem que é charmoso? A gente começa um contato na cidade, nos pavilhões, e pode acabar se esbarrando em um bar na cidade, pode se esbarrar num restaurante na cidade. Então, tem uma conexão que ela é mais genuína, e eu pensei, bom, vou fazer um evento exatamente nos moldes deste evento de Dublin, mas trazendo um pouquinho mais desse jeito brasileiro de ser, e ao invés de bater na porta de grandes corporações, eu vou bater no micro e pequeno empreendedor digital, em caras como o Marcos, assim, que estavam sonhando com o mundo, porque se, sei lá, eu volto com essa ideia, eu bato numa grande empresa, pô, a empresa vai dizer, eu não quero isso aí não, isso aí não faz sentido, eu vou ficar aqui em São Paulo. E aí quando tu busca pessoas que não têm muito a perder, essas pessoas tendem a acreditar um pouco melhor na tua ideia. E que hoje é exatamente a analogia que eu faço enquanto músico, assim, olhando para trás. Quem levantou um evento como a Gramado Summit para sair de um encontro de 600 pessoas em 2017 para um evento de 21.500 pessoas em 2025, não foi essa galera que chegou agora. Tipo, é que nem músico, assim, cara, eu vou dar alguns exemplos de bandas que eu em algum momento interagi, gostei, brasileiras mesmo. Cara, quando eu vi alguns quilômetros de lugar nenhum do CPM 22, eu pirei. Eu falei, meu, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E eu me apaixonei por aquela banda. Quando eles lançaram o primeiro CD com Arsenal Music do Rick Bonadil, que foi o CD que tinha a Regina Let's Go regravada, Tarde de Outubro, era pra mim também, mas era a intenção de eles conseguirem se tornar mainstream, assim. Então, o que eu considerei a Gramado Summit é um projeto que é para ser mainstream, mas ele tem que conversar primeiro com uma base underground, que é aquela galera que é fã. E eu acho que isso foi o que meio que fez a gente montar esse evento como um todo, que quase esse ato de revolução, querendo pegar uma parcela vamos lá, da população num ecossistema de inovação que até então não tinha tanta oportunidade. E o que hoje... Perplexo. Não, eu tô bobo. Explica pra... Eu viajei aqui agora, eu tô viajando. Não, só antes dele perguntar enquanto ele tá viajando. Tô viajando. Qual a idade mesmo, Marco? Eu tenho 37. 37 anos. 37 anos. Quase um menino. Quase adolescente. Na flor da idade ainda. Mas você viu como a virada de chave do garoto foi ligeira? Na época, qual idade você tinha na época? 2000. Cara, eu vou colocar que eu fiz a primeira Gramado Summit com 29. 29 eu fiz a primeira Gramado. Uhum. A primeira Gramado Summit, certo. A primeira Gramado. E eu sempre fui um cara que, independente, e eu super entendo que num país complexo como o Brasil, onde tu tem
nem todo mundo, a maior parte das pessoas não sai do mesmo ponto de partida, mas eu sempre fui um cara muito inquieto, assim, muito no sentido de entender que, é, cara, eu vou parafrasear Steve Jobs aqui, que é uma das frases que eu acho mais geniais do mundo. Se a gente meio que tirar todos os problemas que a gente tem, sociais em qualquer país do mundo, cara, tudo, absolutamente tudo que a gente faz foi criado por um outro ser humano que talvez não fosse tão mais inteligente do que a gente. Então, a gente realmente tem capacidade de criar grandes coisas. Então, para mim, o fato de eu tentar ser músico em algum momento da minha vida e depois eu ir para o empreendedorismo é muito sobre isso, é criar alguma marca para o mundo que faça com que daqui 200 anos eu seja lembrado de alguma forma, né? Porque eu acho que nesse grande rolê chamado vida, a gente uma hora se torna tão chato, assim, tão protocolar, que a gente esquece que tudo passa muito rápido, a gente vai ser esquecido, e a única forma que eu entendi de continuar sendo lembrado é criar qualquer tipo de coisa que as pessoas realmente, quando o tempo passar, pudessem se lembrar de mim de alguma forma. E eu acabei encontrando isso na Gramado Summit, apesar de todas as outras tentativas que eu fiz aí no meio do caminho. Tá, Marcos, e aí em Dublin, vocês tomaram um porre para afogar. Não é para afogar as pessoas, mas para comemorar. Comemorar. Como é que foi o Dublin? Não, cara, eu fui na Guinness, eu tenho até o registro disso, mas eu acabei não tomando um porre. Eu quando cheguei no evento, eu tinha certeza, assim, cara, que não era a startup que eu queria ter. Eu tinha a convicção de que o meu coração estava em outro lugar. Marcos? Como expositor. Como expositor. A gente foi como expositor. Isso. Levar startup. Isso. A gente pegou. Eu não me lembro exatamente do valor, tá? Mas bota aí 10 mil que tinha, e na época fazia uma conversão, era 1.400 euros o programa de entrada para tu ter um standzinho, assim, pequenininho e tal. Era realmente um programa. E a gente acabou sendo selecionado, consegui fazer a compra, e a gente foi para lá, meio que na cara e na coragem. E aí, quando eu cheguei, eu falei, eu entendi o meu negócio é fazer evento. E aí falei com, enfim, quem me acompanhava ali, achei muito legal o que a gente fez até aqui, mas eu preciso ir para outro lado. E o pessoal da Summit lá da Irlanda, como é que foi a receptividade de vocês, brasileiros, ainda mais querendo trazer uma experiência como essa para o Brasil? Vocês foram bem recebidos? Os caras falaram, pô, o Brasil não nos interessa. Como é que foi quando você pôs a ideia? Olha, eu nunca senti muito, enquanto organizador de evento ou enquanto startupeiro lá? Não, como organizador do evento, que você viu que aquilo era era teu... Eu nunca... Eu acho que eu fiz um ato de revolução interno, assim, eu comigo mesmo. O dia que esses caras olharam pro mercado do Brasil, eles vão ter que conversar comigo. Porque, sei lá, já vou ter feito alguma coisa aqui que os caras antes de entrar para cá... Porque tem uma questão curiosa, assim. A maior parte da mão de obra qualificada de negócios digitais de grandes corporações vem de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Assim, o que tem de programador brasileiro, programador indiano, programador... Cara, a gente é genial também. O único problema é que a gente exporta mais do que mantém aqui pela complexidade de um país como o Brasil. Então, tu tem um mercado, existe, era meio que assim, eu quero aproveitar esse mercado antes que alguém meio que chegue aqui e entenda que é um país de 220 milhões de pessoas cheio de oportunidade. E é até engraçado, né? Se a gente fizer um comparativo com o que a gente tem ao redor da América Latina, o Brasil é uma parada inexplicável, assim, eu tô num papo aleatório um dia com um uruguaio e ele me diz assim, cara, o Brasil é o único país na América Latina que se tu vender chinelo, tu cria Havaianas. Eu falei, pô, é verdade, né? Porque para um país pequenininho como o Uruguai, que tem 3 milhões de habitantes... Mas enfim, voltando, quando a gente fez o evento, a gente demorou muito para chamar a atenção, assim, do mercado como um todo. Mas, do dia para a noite, surgem mais summits do que a gente pode contar, e aí eu sei que isso tem muito a influência de quem esteve primeiro e começou a fazer um bom trabalho, e aquele evento que eu me inspirei chegou no Brasil, mas chegou meio prepotente, assim, vou fazer aqui... E aí, nesse último ano, eu tive uma grata surpresa, porque eu acho que a cópia é a mais singela forma de elogiar alguém. Então, se eu copio, eu estou, na verdade, elogiando a outra pessoa. Sim. E quando esse evento ele vem para o Rio de Janeiro, ele é um evento global. Assim, ele tem uma estrutura que é invejável no ponto de vista que eles conseguem ter um evento em Lisboa, o de Dublin acabou indo para Lisboa, Catar, Vancouver e Rio de Janeiro. E é um calendário fechadinho, assim, então eles não mudam data. Eles chegaram aqui para o Rio,
vieram em abril, fizeram o primeiro evento, a gente fez o nosso, a gente estava quietinho em abril, aí a gente resolveu esse ano ir para junho por causa de um outro evento, e eu parto do princípio que o nosso produto tem que ser tão bom que eu não concorro por data, eu posso mudar de data, porque eu quero que todo mundo vá para os principais eventos e diga assim, pô, o do Marcos é melhor. E aí esse último ano que a gente fez em junho, eu adorei a data de junho. Falei, cara, junho é legal, frio, Gramado, enfim. E aí eu sabia que um dos patrocinadores do evento do Rio de Janeiro veio para Gramado Summit e não foi para o Rio. Disse assim, cara, o investimento que eu faria no Rio eu vou fazer na Gramado. E adorou. Que legal. E aí eu tô ali nos primeiros dias de Gramado Summit e alguém me diz, tu sabia que o evento lá do Rio, que é o evento de Dublin, enfim, ele foi para junho. Eu falei, ué, mas eles mudaram a data? Eles não fazem isso, eles nem podem, eles têm um calendário anual. Pois é, mudaram a data, deixa eu te mostrar o motivo. E aí eu vi a mensagem da pessoa, dizendo assim, cara, a gente vai mudar porque tem esse evento de Gramado que tá começando a nos incomodar e de repente o nosso, como grande corporação, a gente pega a data e mata o cara. Falei, velho, acabaram de me dar um puta elogio que eu tô no caminho certo. O que eu vou fazer? Eu vou pra maio, que daí é friozinho e é um pouquinho mais barato o Gramado. E, eles, tipo assim, acabaram de dar a maior validação que eu precisava, que é aquele moleque brasileiro que tem um CPF, que começou na cidadezinha no interior. Pô, se a gente parar pra analisar o Rio Grande do Sul, cara, é uma coisa tão distante do mundo, principalmente quem tá ali, América do Norte, Europa. Falei, cara, aquele molequinho lá incomodou os caras sem precisar ser financiado por recurso público, e que bom, obrigado por me darem a maior validação, seguiremos assim até que vocês queiram me convidar para uma mesa para sentar e trocar uma ideia. Bravíssimo. É um belo exemplo, cara. E sabe o que me deixou mais perplexo nessa história toda? É como é que você levou toda a história ali, né, da sua paixão pela música e o sentimento da música e a história do músico, você trouxe para dentro do mundo do empreendedorismo e conseguiu fazer algo tipo inovador e de extremo sucesso. A gente andou vendo as imagens da última Gramado Summit que teve agora, né, nesse ano. E cara, gigante. A gente espera muito poder estar presente na próxima para fazer uma gravação, uma cobertura muito bonita aí, porque eu tenho certeza que um evento que traz esse propósito, né, porque você para ver o propósito do seu trabalho é mudar a vida das pessoas, ponto. Quem vai no Gramado Summit, seja ele empreendedor, que é o público foco, seja ele um visitante, ele vai sofrer algum impacto positivo na sua vida, seja através dos exemplos dos palestrantes e dos workshops, como através dos benefícios que as próprias marcas e ativações têm lá, né? A minha filha foi a todos os dias, Marcos, todos os dias. Tem até uma foto dela com você. Uhum. Ela tá aqui, inclusive, ela tá chegando em Gramado, ela estava em Porto Alegre, ela tá aqui já falando, e aí, pai, já começou? Como é que é? Legal. Poxa, você vai falar com o Marcos? Você tem uma legião de fãs lá da escola. Eu faço agradecimento como pai que você proporcionou. Obrigado. Uma experiência incrível para a meninada da escola, do Cinec, que eles ficaram apaixonados, nossa, até hoje... imagina um jovem quando chega num ambiente como o Gramado Summit e vê aquele monte de gente, aquele monte de tecnologia, aquele monte de empresa, de gente conversando em palestra, velho, você fica bom. Não, minha filha me mandava foto a cada 2 minutos. Onde eu tô? Olha que eu tô aqui. Eu vou tirar foto quero tirar foto com o Faro. Não sei o quê. Olha que tô aqui na palestra. Viu? E vem cá, então, explicando mais um pouco pra galera que não conhece. O Summit, o que é o Gramado Summit? Então, a Gramado Summit, a forma mais nua e crua de escrever ela é a melhor conferência de inovação e tecnologia do país. A forma como eu gosto de apresentar Gramado Summit, ele é um evento que eu considero o maior brainstorming da América Latina, porque é um evento que durante 3 dias propõe uma verdadeira imersão naquilo que é considerado um ecossistema de inovação, independente dele ser digital ou não, e a gente tenta fazer uma mistura de conteúdo, ou seja, são 12 palcos de conteúdo, sendo que a plenária principal tem 2.000 lugares, tem... pessoas realmente muito conhecidas, assim, desde o Rodrigo Faro até o Naldo Bene, o Bob Burnett, a gente faz uma mistura de conteúdo até palcos mais técnicos, assim, em diferentes segmentos. Então, para quem está buscando um pouquinho mais de entendimento sobre marketing e growth, tem um palco para isso. Para quem gosta do mundo geek, tem um palco para... Então, a gente vai criando situações que acaba se tornando um grande evento sobre o futuro, assim, que parte do princípio que conteúdo, conexões e talvez a divergência
façam parte do contexto de construção de uma sociedade. Então, é justamente um brainstorming. O mais legal do brainstorming é que, assim, do mesmo jeito que tu vai ter lá uma empresa como a Magalu, que foi nossa maior patrocinadora esse ano, apresentando a sua estrutura de cloud, né, que são serviços de tecnologia para outros empreendedores. Tu também vai ter 200 startupeiros que, cara, estão buscando o primeiro cliente ali com ideia maluca. Então, eu acho que é um grande brainstorming. Essas duas frentes, elas são tão potentes quanto qualquer outra ideia que está lá por dentro da Gramado Summit, porque a ideia é que eu acho que ninguém sai igual de uma Gramado Summit e, cara, se tudo der certo, o mundo também não. Então é um evento muito legal, assim, que é a base é inovação e tecnologia, mas a gente busca muita inspiração. Marcos, você chegou a comentar sobre o Uruguai. Você vai estar levando para outros locais, outras localidades, e continua a Gramado Summit ou, por exemplo, o Uruguai vai ser Montevidéu Summit? Não, cara, Gramado Summit é que nem Rock in Rio para mim, tem que carregar o nome do nosso berço, assim, porque vira uma marca, né? A gente, no ano passado, em setembro, fez um primeiro teste no Uruguai, um evento menor, assim, foram 2.000 pessoas, mais ou menos, menor, porque eu tenho que comparar com o evento de 20, né? Sim. Mas, assim, foi um evento que eu desenvolvi, foi legal, eu só não entendi muito bem o porquê eu fiz ele. E aí, nesse ano, quando a gente foi procurado pelo Uruguai mais uma vez, temos a intenção só que não pode ser uma réplica menor do evento que eu tenho aqui. Então, precisa entender o que é a intenção. E também surgiu um convite do Ministério de Inovação, Produção e mais alguma coisa de Córdoba, na Argentina. E ali eu vi um valor muito grande, assim, de talvez o segundo grande movimento que eu queira fazer, ele possa ser na América Latina, na Argentina. Por quê? Se a gente analisar, e aí voltando ao Marcos analítico aleatório, que vai buscar algumas informações muito diferentes. Eu estou numa conversa esse ano com o Freixo, o político, que ele está à frente da Embratur, que é meio que o órgão que é responsável por vender o Brasil para fora. É um pouco diferente, tem o Ministério e tem a Embratur. E quando eu fui conversar com ele, acho que talvez uns 3 meses antes da Gramado Summit começar, na conversa de, será que tem algum projeto, enfim, o Freixo me comentou que o Brasil, ele recebe cerca de 6,6 milhões de turistas estrangeiros ano. E aí a minha pergunta, e assim, eu não tô falando sobre políticos aqui, tá? Eu tô trazendo um cenário de um cara que é representante de uma frente que é importante para o turismo brasileiro. Aí eu falei assim, mas calma aí, 6,6, esse dado não é igual a 10 anos? E aí meio que sim, tá? O Brasil há mais de 10 anos segue nesse mesmo número, o que é assustador, porque só Orlando recebe 100 vezes mais turistas. Espanha Gramado também consegue receber. É assustador que o Brasil consegue. E é um país continental, então meio que não encaixa. Como é que a gente perde para qualquer cidade? Um país perde para Paris, sabe? Um país perde para Lisboa, um país perde para Orlando. E aí a gente tem um problema na atração de turistas estrangeiros. Vou conseguir resolver isso? Não é minha área, nem quero entrar nessa esfera, deixa isso. Mas eu sei que o meu evento, por mais que eu consiga entrar em outros países, ele não vai ter a capacidade de se tornar um evento internacional de forma legítima. E todo evento, toda summit que acontece no Brasil, que diz, é internacional, cara, não é internacional. Primeiro que é o português que é falado, que eu acho incrível, tá? Mas o português é falado porque tem pouca adesão de gringo. E um cara que tá lá na Europa, agora lá na Dinamarca, não vai dizer que vai vir pro Brasil porque o evento tá acontecendo, sendo que tem um evento parecido em Lisboa. Então, assim, o Brasil é deficitário na atração de turistas estrangeiros. No entanto, quando a gente olha os nossos vizinhos, tu começa a ter alguns números mais interessantes na junção da América Latina como um todo. E o Brasil acaba tendo um problema da língua, né? Português na América Latina, acho que a gente basicamente está falando de Brasil. Então, quando surge a oportunidade de Córdoba, meio que vem essa intuição de tá aqui o local onde eu posso fazer um evento genuinamente internacional. Porque se eu faço um evento numa região como Córdoba, onde a língua talvez ela seja o português, mas o espanhol em conjunto, eu tenho a capacidade de vender este produto para a América Latina como um todo. E, quiçá, para o mundo. Então, começou ainda muito tênue, tá? O desenho de
uma Gramado Summit internacional em Córdoba. Até porque a Gramado Summit no Brasil, com a potência que é o Brasil, cara, a gente tem muito espaço para crescer, são 220 milhões de pessoas em um único país. Então eu nem tenho vontade de me tornar internacional na Gramado Summit no momento, porque eu acho que tem tanto do Brasil para eu conquistar que o internacional ele pode nascer em outro lugar, que é um pouco que o Rock in Rio fez. Se a gente analisar o Rock in Rio o Brasil, daí tem o Rock in Rio Portugal, são públicos completamente diferentes. Mas no Brasil você pensa em alguma outra cidade? Não, cara, não. Tem muita oportunidade, assim, mas pra mim, pô, eu sou, cara, é minha terra aqui, eu amo isso aqui demais. Hoje Gramado tem gente que adora, tem gente que não gosta tanto, a gente já virou, eu acho que é a dor do crescimento, né? Gramado cresceu, então Gramado deixou de ser aquela coisa underground. Mas o que eu acho mais legal é que, cara, eu posso talvez liderar a próxima grande transformação da economia do município. E enquanto eu sentir que há caminho para fazer isso, eu vou permanecer por aqui. Isso é legal, porque além do propósito, é aquilo, tem inovação e traz para a galera que, por exemplo, a galera, igual você falou, de área de Gramado, que é distante de tudo, traz um mundo para essa galera poder conhecer literalmente do quintal de casa, tá ligado? Exatamente. E esse é uma visão muito bacana. Para quem entende de verdade, a Rúvulo traz o que há de melhor em copos de cerveja e taças de cristal licenciadas. Com um design arrojado, a Rúvulo leva a sua experiência de beber a um novo nível. Cada gole merece o copo perfeito. E aqui, a qualidade e estilo andam lado a lado. Licenciados das grandes marcas, nossos copos de cerveja não são apenas para beber. São para viver o momento com personalidade. Você vai se surpreender. Então, que tal deixar a sua festa mais irada? Vem para a Rúvulo e faça cada gole valer a pena. E estamos de volta aqui, ó, nesse nosso bate-papo incrível com esse rapazote aí, ó, que tá revolucionando a cena aí da inovação tecnológica, certo? Se você tá gostando desse papo, já deixa o seu joinha, compartilha com os amiguinhos aí, porque, pô, as visões que o Marcos tá passando pra gente aqui são demais aí e precisam ser compartilhadas. Rafa, a gente tava falando aqui, né, nos backstages aqui, sobre a sua curiosidade em relação ao Summit e ao Marcos. Marcos, vamos falar um pouquinho de 2025. Qual você acha que foram os pontos fortes do Summit 2025? Como é que você viu o público? Qual foi o público-chave? Jovens, empresários, mais idosos? E o impacto também do Summit para a economia do município, né? Porque eu imagino que você foi um dos grandes responsáveis pela movimentação do comércio, da rede hoteleira, enfim. Eu acho que sim. A gente não fez um levantamento oficial, até porque não compete a Gramado Summit como um todo. A gente tem uma estimativa nossa em relação a quanto movimenta de economia. Então, vou partir de um princípio que a gente tem uma média específica de custo de hospedagem, que o número mínimo de diárias é tanto. Então, bota aí que Gramado Summit, durante esses 3 dias, movimenta de 60 a 100 milhões de reais a economia do município de Gramado, que, consequentemente, é a economia do estado também, né? Então, lógico, isso por si só acaba sendo incrível. Na questão do público, eu senti que pela primeira vez, assim, desde a criação, a gente, nesse momento, cresceu. Então, é um evento de negócios, onde tu vai ter, no caso da Magalu, toda a estrutura de presidência, vice-presidência estava presente aqui para fazer negócio. Isso para mim é muito importante, porque no final do dia, quem paga a conta do evento, por mais que a gente venda ingresso, venham os fãs da marca, quem quer assistir conteúdo, é a feira, né? A feira, ela é a base mais sólida e ela tem que acontecer tanto para quem tem um ticket mais alto de mercado, até para quem está buscando ali os clientes menores, enfim, e ela deu muito certo. E uma das coisas que eu acho muito legal é quando tu consegue ter exemplos que não necessariamente fazem parte do teu mundo. Assim, pô, uma cafeteria de Nova Petrópolis tinha filas e filas para vender café. Então é a economia girando como ela deve girar. E o que eu achei mais interessante de todas as provocações que a gente fez foi uma lógica de 2 palcos que a gente tinha, que era o Divergente e o Convergente. O Convergente, o palco principal, inspiracional, onde, do mesmo jeito que a gente poderia ter um bate-papo super técnico, porém inspiracional, com uma liderança do Google,
a gente também teve um bate-papo com o Naldo Beni, que não faz sentido nenhum para um evento de inovação, até que o bate-papo ele acontece, assim. Mas eu adoro esses conteúdos que eles incomodam, que eles provocam. Eu, de certa forma, adoro ser questionado sobre coisas que incomodam em redes sociais, e eu acho que isso é massa, porque no final das contas é sobre conteúdo para quem estar lá fazer muito sentido, né? E querendo ou não, a inovação ela acaba indo para toda e qualquer área. Eu não preciso ser tech para ser inovador, e isso para mim é muito importante. Mas o palco que eu mais gostei foi o palco, mais gostei no sentido conceitual dele, né? Que é o palco da Divergência, onde a gente tinha são 24 mil metros quadrados de área, são 3 pavilhões. No primeiro pavilhão, o corredor principal, a gente botou um palco para 300 pessoas, e foi um palco que a gente chamou de Divergente, onde eram pessoas completamente distintas falando sobre um tema específico dentro de um painel, só que do nada esse painel poderia virar um bate-papo de 2 horas com participação do público. E aí, entre tantas conversas que eu tenho com o curador desse palco, ele me diz, cara, porque a gente infelizmente chegou num ponto enquanto sociedade que parece que a gente não sabe mais divergir, né? A gente não sabe discutir ideia diferente, meio que tudo vira briga, tudo vira extremamente polarizado. Cara, a gente tem que lembrar que dá para discutir, dá para trocar uma ideia. E ele provocou isso no palco, e isso eu achei muito legal. Então eram pessoas diferentes mesmo, claro que dentro do tema que a gente aborda, tá? Então a gente vai ficar aqui dentro de inovação. Mas, cara, a pessoa do palco não necessariamente concordava com a pessoa do público, e o público poderia participar. Então esse palco foi muito, muito interessante, assim. Até porque eu acho que inovação é muito sobre isso. É a gente ter uma visão diferente daquilo que é esperado e a gente saber argumentar e divergir sobre um tema. E eu acho que a convergência ela vem muito disso. Eu até tentei em algum momento estudar sobre o tema, mas a convergência para mim nada mais é do que diferentes ideias que divergiram durante muito tempo até que em algum momento encontram um ponto em comum e aí vira a convergência. E na prática é meio que isso que acontece. Tal coisa não funciona, tal coisa não funciona, daqui a pouco quando a gente vê, a gente não consegue mais imaginar uma vida aqui sem os bancos digitais, a gente não consegue mais imaginar uma vida sem algo que até uns anos atrás parecia insanidade da cabeça de alguém. Bravo. E vem cá, Marcos, essas ideias, essas criações, palco divergente, sai tudo da tua cabeça ou você também tem uma equipe grande? Como é que é a tua equipe? Quem trabalha com quem são os loucos que trabalham com você? Quer dizer, os profissionais que trabalham com você. É tudo maluco mesmo, cara. Puta, a gente é tão doido nas coisas, cara, que eu acho que é tão importante a gente saber divergir, que em 2023 eu trouxe o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e também trouxe um cara que entrou no palco com a camiseta do MST. E aí era muito legal que as pessoas, condenando, brigando. E eu falei, cara, pra mim a parada não é sobre isso. É sobre aquilo que a pessoa expressa dentro do seu negócio. E olha só, a gente tá com a plenária lotada o tempo inteiro. Então, precisamos divergir para chegar num ponto em comum. Precisamos aprender a trocar uma ideia sem necessariamente não gostar de uma pessoa porque tem uma opinião diferente da minha. E a gente mantém isso. De novo, cara, pense comigo, tá? Bob Burnquist e Naldo Beni num evento de inovação, cara, é a última coisa que tu vai pensar, mas de novo, tem um porquê de existir e tem um porquê de contribuir. E foi muito legal que o Naldo, todo mundo esperava uma visão dele, que era a visão do meme, e cara, foi o oposto que ele falou sobre outra questão. Então, eu acho que assim, a gente tem que ser meio maluco para ser usado, tá? Mas eu acho que no mundo que tá faltando tanta autenticidade, a gente precisa ser meio maluco. A forma como eu opero interno nunca foi. E na verdade, assim, acho que nunca é um exagero, mas esporadicamente vem aquela vontade do empreendedor dizer, eu contrato milhares de pessoas e tal. Eu nunca fui tão noiado com isso, assim. Para mim era mais importante ter uma equipe extremamente eficiente. Então eu tenho um número reduzido de pessoas ao longo do ano, que são muito eficientes no sentido de que são remuneradas conforme essas entregas e conseguem estar num ambiente muito legal de se trabalhar. O nosso time tem 8 pessoas, cara, no ano. A gente é pequenininho mesmo. Aí, claro, 3 meses antes do evento, a gente acaba contratando muita gente. Mas a decisão para mim é sempre, tem um porquê inflar a estrutura física da empresa ou não? Então, uma pergunta que eu comecei a fazer para pessoas que vêm me pedir oportunidade aqui acho incrível tudo que tu pode contribuir. Minha pergunta é, tenho que fazer 362 dias do ano ou só 3 dias do ano? Porque meu ano é assim. Tem porque? Beleza. Aí a gente vai abrindo oportunidade, cara. Mas é pequeno, assim, eu adoro... Cara, eu
eu vou na música de novo, vocês me perdoem por isso, tá? Mas tem duas bandas, assim, que pra mim elas foram quase que icônicas na minha criação, na minha formação musical. E entre elas tem várias, mas assim, duas que pra mim pegaram diferente foi Offspring, que foi meu primeiro contato com algo um pouco mais progressivo, assim, e Blink, cara. E o Blink eu sei que ele entra numa outra esfera, mas o que me conectou muito com o Blink foi, puta, a gente pode ser ruim e ser muito famoso porque o nosso propósito é bom, sabe? Tipo, foi quando eu vi assim, e pra mim tinha Offspring, tinha uma certa qualidade, mas cara, pega o Needles ali, ele é bom guitarrista, mas pô, você não pode comparar com o Steve Ray Vaughan e tá tudo bem. Aí o que eu achava legal era tu tem essas coisas de, pô, cara, os desajustados que tem uma potência quando tu une esses desajustados. E eu acho que isso pra mim foi muito, muito forte, assim, quando eu lembro de ver o meu primeiro show do Offspring e eu pensei assim, cara, eu posso fazer isso, cara. Porque os caras são bons. Aí quando eu vi Blink, eu falei, meu, eu posso muito fazer isso, cara. Eu posso muito. Então, o que eu vejo da Gramado Summit é muito isso, cara. Uma equipe pequena, bem intencionada, com propósito bem alinhado e com vontade de fazer diferente, pode fazer um grande evento. A gente só não pode perder essa verdade. Uhul! Viu só? Não estamos Vi. no caminho tão torto de fazer. Nós também somos desajustados Nós somos aqui. desajustados, somos uma equipe pequena, mas estamos aqui. Já estamos. Eu adoro, cara, eu adoro. E Fazer com Marcos, muita gente é fácil. o pessoal acha que são só 3 dias por ano, como você citou ali, brincou. Mas a partir de quando você já está bolando 2026? Você já está bolando 2026 ou você espera um pouco, agora dá uma descansada? Você viaja pelo mundo para conhecer mais Uhum. coisas? Como é que Agora, é cara, a tua tô cabeça? vendendo 2026 a partir de agora. É que existe toda uma vida que ninguém percebe, né? Parece que, pô, a gente vai lá, acorda 2 meses, 3 meses antes do evento e monta tudo. Eu não tenho, eu tenho que respeitar calendário fiscal de empresa. Então, para um projeto como o Gramado Summit entrar numa grande empresa, outubro é o mês que existe a decisão, assim, onde vamos investir, aonde não vamos. E, cara, já tem que ter proposta apresentada para alguém. Eu tenho que estar tentando lutar por acesso a recurso, assim como para as empresas menores. Então, é curioso, assim, acaba a Gramado Summit, acabou no dia 6 de junho de 2025. O que a gente fez desde então? Fechou todo o evento, no sentido de entregamos. Agora a gente começa num período de organização da casa. Então, qual vai ser a estrutura visual? Qual vai ser a pegada? Como que a gente vai se apresentar? Qual vai ser a nova tabela de preços? Enquanto isso, para continuar, porque eu vivo de um evento, tá? Então vocês imaginem que a minha maior parte de receita ano, ela entra 3 meses antes também. Então o que que eu faço? Eu tento criar uma estrutura onde eu consiga sentar, por exemplo, com vocês e diga, meu, olha só, tem um projeto legal, vocês estiveram aqui com a gente, essa é a tabela, se vocês fecharem comigo agora, aí eu crio cenários que, para quem já está com a gente, não tem como não voltar. E aí a gente pode até voltar para aquela história de fazer um evento realmente qualificado. Cara, se eu botei que seja R$ 1.000 ou R$ 1 milhão na Gramado Summit e deu resultado, pô, não tem por que eu não investir. Então eu já vou garantir meu lugar agora, que eu sei que eu consigo pagar menos, eu consigo fazer com que esse meu investimento seja ainda mais legal. Então a gente passa 2 meses, que é o período de renovação, né, onde a gente, antes de abrir para o mercado como um todo, eu abro para quem já interagiu com a gente nesse último ano, e setembro a gente abre para mercado já a Gramado Summit, mas é impossível fazer um bom evento grande trabalhando 3 meses do ano. Assim. Pô, Marcos, e esse exemplo que você dá, que você deu aí pra gente, né? A gente fala muito da música aqui, por exemplo, é muito fácil ver um Carlos Carlini subir no palco e tocar suas guitarras bonitas ali, mas no backstage eu vejo o próprio Carlini carregar 3, 4 cases de guitarra, porque ele tem uma guitarra pra cada música, tá ligado? Uhum. Então o pessoal acha que chegou, tá tudo pronto. E tu imagina que assim, eu até traria mais um grau de complexidade e não é só o show, né? Pô, tu tem que ter a agenda toda fechada, aí tu tem um trabalho de escritório que faz parte para que aquela consequência para mim, que é a pessoa subindo no palco, ela aconteça. Então é a lógica que eu sigo do lado de cá. Por isso que eu digo, cara, a música é muito parecida, cara, muito. Eu tô numa onda
de analisar estruturas de shows não convencionais, vamos colocar assim. Eu, cara, fui ver agora, tem Andrea Bocelli em São Paulo. Pô, meu, a estrutura, o trabalho, o envolvimento, o risco, como faz a venda, por mais que seja garantido, tem uma série de riscos. Então, se tu não fizer essa operação 6 meses antes, de alguma coisa que já é garantida, ela não acontece. Tu imagina uma empresa que vive de um evento só, tem que ter um ano de antecedência. Não, Até porque agora a gente falou sobre Córdoba, né? A gente viabilizando Córdoba, uma das coisas que eu sei, eu preciso ter uma segunda equipe do tamanho que eu tenho aqui. Que misturar as duas equipes, infelizmente, eu não tenho como. Marcos, como trabalhar com inovação, com tecnologia, você tem que estar ligado 24 horas, porque um artista, um músico, quando faz uma música, ele tem um tempo para trabalhar. Ele tem esse tempo para trabalhar, para a música ir para o rádio, enfim, para maturar. Já a inovação, não, você tem que estar ligado, de repente amanhã solta, aparece uma tecnologia nova, aparece alguma coisa. E isso, por isso também junta a minha pergunta. Você viaja para conhecer produtos novos, para Summit? Como é que você chega? Como é que você escolhe o que você vai apresentar? Como é que é feita essa escolha do... Eu acho que eu viajo menos do que eu gostaria, até porque com um time pequeno, a gestão ela acaba sendo mais concentrada em mim, e aí eu tenho que permanecer um pouco mais aqui. Mas sim, eu busco muita referência fora, mas tem uma coisa que eu nunca, que não é algo que eu quero, que é acabar tornando a Gramado Summit dependente de assuntos que são como estações, assim, elas começam e elas passam, sabe? Eu quero tentar escolher aqueles temas que eles realmente são interessantes. Eu posso dar um exemplo de metaverso aqui, cara. Quando o metaverso saiu, nossa, todo mundo, todo evento tinha de metaverso, e eu achava uma merda o assunto. Falei, meu, isso aí não faz sentido nenhum. Para quem joga game, o conceito de NFT ele existe desde sempre. Não que ele não vá ter um efeito positivo, mas não do tamanho que estão fazendo. E na Gramado Summit do ano eu não falei quase nada de NFT, de metaverso, porque achava realmente uma grande besteira, assim, não o conceito, mas a grandiosidade que se dava para aquele assunto. Quando entrou inteligência artificial, agora eu falei, pô, aí é legal, mas eu não posso fazer um evento exclusivamente focado em inteligência artificial porque tem um outro mundo acontecendo. Então a gente tem esse cuidado muito grande de quando a gente dá um pouquinho mais de força como um assunto, que é agora inteligência artificial, e como a gente aborda esse assunto. Então, para 2026, por exemplo, a discussão, a pegada da Gramado Summit é Make It Human, que é no sentido de que principalmente depois da inteligência artificial, a gente tem uma pegada das grandes inovações facilitarem a vida do ser humano, apesar de que também as discussões são qual o papel do ser humano nisso tudo. Então, toda a pegada da Gramado vai ser para colocar o ser humano como cerne principal da discussão. E aí sim, eu começo a buscar alguns eventos que, para mim, eles são uma referência para que a gente consiga tá na vanguarda ainda, mas lembrando sempre que a vanguarda ela não é um imediatismo, né? E muitas vezes eu acho que os eventos eles acabam se prendendo muito no imediatismo de isso aqui surgiu, é isso que eu preciso. Talvez não, até porque aí tem uma outra coisa interessante que é a diferença de um palco grande em Gramado Summit e um palco pequeno. Palco grande tem que ser uma coisa disseminada já, que desde, sei lá, quem tá há muito tempo no mercado entenda, mas quem tá começando também vai dizer assim, pô, eu sei disso aí que tá acontecendo. Então a gente vai fazendo testes. E tem um evento que para mim foi um, um divisor de águas, assim, que é um evento que acontece em Cannes, que é o Cannes Lyon, que é um grande evento de publicidade em Cannes. Ali foi onde eu tirei algumas referências de assuntos e que eu fiquei muito tranquilo de dizer, pô, eu posso trazer o Naldo no palco e não necessariamente o Naldo vai ser um incômodo num evento de inovação. Mas de onde você tirou essa ideia? Por que o Naldo? De onde veio? Porque a opção dele era o Naldo ou o Mike Baguncinha. Eu acho que ele quis ficar. Cara, na verdade, assim, não é nem só ele, assim, são ligações que chegam o tempo inteiro. Pô, Bob Burnquist, cara, tem tanta gente. E a lógica tem alguma linha onde tem alguma mudança de comportamento? Tem. Eu vou pegar o caso do Naldo, tá? Eu brinco com o Naldo só porque chama mais atenção, mas não era nem de perto, era o nosso maior nome. Mas, cara, o próprio funk, como ele tá hoje, sem Naldo, não existiria. Isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa que todo mundo que pegou ali o 2010, 2011, viu o tamanho que ele foi popular, assim. Então,
Aí tem um conflito geracional. Como que tu explica para uma geração que, cara, o Will Smith, quando veio pro Brasil, veio visitar o Naldo, ele foi no Copacabana Palace, cantou Vodka ou Água de Coco, tinha uma multidão cantando pro Naldo, não pro Will Smith. Aí, pô, o cara descobre isso, só que a nova geração não entende que isso é uma verdade, até porque é um mundo que não tinha tanto compartilhamento de informações. Aí o cara descobre o poder da internet como meme, vira um grande meme da internet. Então ele redescobre, tu tem essas redescobertas de carreira conforme o tempo vai passando, o que torna uma pessoa extremamente interessante para um evento como o Gramado Summit. Até se a gente quiser abordar quem é o cara que está por detrás disso, é intencional, foi sem querer, enfim. Assim como o próprio Rodrigo Faro, né, que para nós hoje foi o nosso maior palestrante, foi o Rodrigo Faro, cara, que foi incrível, assim, um apresentador de televisão que viu a sua carreira mudar por completo a partir do momento que a lógica do entretenimento no mundo mudou. É inovação. É isso que eu digo, cara, inovação, tu vincular até, para mim, assim, tecnologia é meio, inovação ela tá acima disso, e a gente pode fazer um monte de inovação sem necessariamente ser tech, a partir do princípio que inovação é mudar um processo que funciona para tornar ele mais eficaz. Brabo. O mundo precisa de mais pessoas disruptoras, sabe o significado dessa palavra? Não. Não sei nem se ela existe na real, mas sabe quem, cara? Nós somos desajustados, podemos criar palavras. As galeras que quebram as rupturas dos padrões da sociedade. Disruptaremos, então. Disruptaremos. O Marcos é um disruptor. Você é um disruptor. Cara, eu adoro disruptiva, eu acho que é a palavra mais legal que tem, que é isso aí, meu. É meio que socar o pé na porta e dizer dá para fazer diferente e dá para ser legal. Eu acho que tem que ter o legal assim muito, junto. Né? Assim, a história, mais ou menos a Switch TV aqui, a gente passou por isso, né? Porque o nosso canal, a gente pensou, podcast, cara, de verdade, podcast com mesa, 4 cadeiras e televisão, você tá cansado de ver. Deve ter mais de 300 mil só no Brasil registrado, sabe? Então, aí você vê os podcasts, você vai ver desde os mais famosos até os menos famosos, todos os convidados que os caras levam, os assuntos são os mesmos. Ou é polêmica, ou é aquele podcast de corte que a gente chama, né? Que o convidado vai lá só pro cara ficar fazendo os cortes. Provocado, o convidado é provocado. Sabe? E aí a gente falou, vamos quebrar esse paradigma, né, cara? Vamos fazer, sei lá, um talk show, um estilo sofacast. Uma entrevista, um bate-papo. Põe na geral aí, produção. Põe na geral pra galera ver, tá vendo? A gente trocou a mesa com 4 cadeiras, 4 microfones, a gente colocou uma poltroninha pra fazer algo diferente do mercado, né? E além, óbvio, do podcast do nosso bate-papo, a gente tá trazendo novos programas. E esse diferencial, eu acho que é o que tá fazendo com que o nosso público tem crescido, né? E tá crescendo cada vez mais, ainda mais com a expansão de nichos, né? Porque a gente tá vindo ali do rock, a gente tá vindo do rock, a gente já tá colocando o pezinho no reggae, o pezinho no eletrônico, o pezinho... Porque é aquilo que você falou, são 220 milhões de pessoas no Brasil. Mas não só musical, a gente tá com o Easy TV Business, a gente tá criando vários programas. Pensa um pouco, e essa também, essa faltou a palavra. Né? Essa multiface, porque, por exemplo, hoje a gente está com você que é um empresário, um visionário, um criador. Outro dia a gente estava com o pessoal do Tijuana, com o Tico Santa Cruz, ontem nós tivemos com o engenheiro Léo, cada um falando um pouquinho do seu... A gente vai estar agora na semana que vem com o João, o pessoal dos Ratos de Porão. Então a gente está... Que massa, cara, que massa. Tá misturando, a gente gosta de escutar a história de cada um, e a gente também não gosta de polêmica. A gente quer que a pessoa chegue aqui e fique à vontade, fale o que ela quer. A gente acha que é importante, né? Porque assim, não só aquela lance do respeito da vida da pessoa, mas também de fazer diferente do que o mercado está fazendo, entendeu? Ô Marcos... Mas... por favor. Eu só queria fazer um parênteses, assim, cara, que eu acho que falta autenticidade nesse mundo. E isso para mim é muito importante, e quando a gente é muito grande, a gente começa a deixar de ser um pouco autêntico, assim, por isso que eu tento admirar, e, de novo, eu sei que eu bato na música, cara, mas, eu fui ver AC/DC gravar o DVD deles, quando eles lançaram Rock and Roll Train, no estádio do River Plate. Eu sou uma das milhares de pessoas que tá lá sendo puxado pra cima, porque eu sou baixinho, né? Cara, fui lá porque a experiência, cara, música tem que ser experiência. E ao mesmo tempo, eu acho que quando tu analisa a música, cara, tu pega... Ele até tá falando com... O pessoal veio me entrevistar aqui.
E eu comecei a falar sobre música e tal, e aí meio que quando eu dou uns exemplos mais populares, e o cara ficou, mas tu é raiz mesmo? Eu falei, porra, tu conhece Culpados Inocentes? E aí ele, caraca, tu conhece Culpados? Eu falei, meu, conheço os caras, era o cara que, pô, os caras tinham nada a perder, e quando tu tem nada a perder, tu faz uma coisa muito legítima, muito autêntica, porque tu não tem medo de ser analisado pelos olhos de outras pessoas, pelos olhares de outras pessoas e pelo ruído da opinião de terceiros, assim. E o que que eu penso sobre isso em negócios, assim, cara, é tu ter esse carinho e essa vontade de revolução como uma banda de garagem que faz aquilo que ela faz para um público muito fiel que se identifica e saber crescer para chegar num patamar de um AC/DC, assim, que consegue ser tão autêntico quanto foi no início, tendo alguns cuidados para se tornar mainstream e que consegue arrastar multidões em prol de um único objetivo, assim. E isso é lindo, cara. E aí com a internet tu entra na pegada do nicho, porque o nicho se tornou muito forte, tá? E eu adoro conversas de bastidores, assim. Quando eu tô indo cara, isso me marcou muito. Quando eu tô indo pro estádio do River, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse DVD, mas ele é incrível, tá? E, cara, é DVD Live River Plate, AC/DC. E eu tô indo pro lugar, pô, são 80 mil pessoas por dia em cada um dos 3 dias de gravação. E aí o taxista me disse, pô, o que vai ter? Ela tem um troço de música, né? Ou qualquer coisa do gênero. Eu falei, meu, é AC/DC, o cara não fazia ideia o que era. Então, pô, o poder do nicho, cara. Talvez as pessoas não conheçam, mas entendem o impacto, porque se tu falar numa roda de pessoas, quem é AC/DC? Sei lá, de 10, 2 vão conhecer, talvez. Agora pergunta quem, e nada contra o exemplo, tá? Mas pergunta quem é Ana Castela, que é uma música mais popular. A 10 pessoas vão conhecer. Só que agora, se tu entender que o nicho junto é potente, tu faz uma Gramado Summit para 21 mil pessoas, cara. Porque a gente não é popular, a gente é mainstream, dentro de um segmento, dentro de um nicho. O nicho junto é muito potente, só que a partir do momento que esse nicho tá junto, é um evento de 21 mil pessoas que até quem não faz parte entende o tamanho do nosso negócio. Nicho é forte, cara. Nicho é mais forte do que o público aberto. E quer estar dentro, é isso aí. Eu quero fazer primeiro, de novo, te agradecer como pai, para todo mundo ver a importância que vocês dão de trazer a garotada, a gurizada, a molecada para participar também, para visitar, porque eles têm que estar mais inseridos do que acho que qualquer outra faixa etária, trazer a garotada para participar. E você deu uma oportunidade para uma galera esse ano. Pô, muito obrigado como pai de coração. A minha filha e a turma dela ficou apaixonada. Agora, por exemplo, você tá na rua coberta lá, tranquilão. Você aceita a sugestão do tipo chegar o cara assim, pô, Marco, tu é o Marco da Summit, por que você não traz, leva esse assunto tal, o pessoal te aborda na rua. Por que você não traz um Mike Baguncinha? Por quê? Cara, assim, eu sou muito reservado, assim, na minha vida, e eu trabalho muito, então é muito difícil alguém trombar comigo andando no centro, assim, cara, eu casa, trabalho, casa. E eu venho de uma geração que eu não conheço uma fórmula diferente, assim, eu acredito muito pouco em dar muito certo sem pouco trabalho. Então eu acabo não tendo essas oportunidades, assim, mas digitalmente o tempo inteiro, cara, sempre tem alguém me dando sugestão, sempre tem alguém querendo palestrar, sempre tem alguém. E aí, assim, eu acho incrível o fato, primeiro, as pessoas me conhecerem, e eu talvez não conhecer a pessoa, acho que isso é muito legal. Mas o que a gente cria meio que tá dentro desse ambiente aqui, baseado em alguns dados que eu tenho de pessoas que participaram. É muito difícil que uma sugestão externa, assim, que tem pouca interação com a Gramado Summit, acabe se tornando uma verdade. Não que não possa acontecer, mas em quem que eu tenho que focar? Pô, em quem paga minha conta. Quem paga minha conta é patrocinador e é visitante. O que essas pessoas estão me dizendo sobre o meu produto? E ali eu tento buscar um pouco mais de verdade, assim. E claro, quando a gente, eu acho que vem da geração que estamos agora, tem uma força muito grande em tu analisar dado de tudo que tu faz. Então, pô, vou imaginar aqui, trago um palestrante específico, eu vou fazer anúncio com ele, eu vou conseguir medir o resultado que aquele palestrante tem a partir do momento que eu invisto para distribuir o conteúdo dele na internet, né? Então, a gente é bem data-driven, assim, para algumas questões. Marco, você já deu um rapidinho spoiler de 2026, mas você já pode falar alguma coisa? O que você está
pensa em novidades para 2026 ou está muito cedo ainda? Nem tenho ainda, cara. Não, assim, a gente, pra não dizer que não tem, a gente não tem nada sexy ainda, sabe? Tipo assim, cara, esta pegada. A gente tem a pegada principal, que é aonde vai se basear toda a construção da Gramado Summit. Tem o palco, tem o mapa, a planta baixa, mas é ainda coisa muito técnica, assim, quais nomes a gente vai trazer, qual a estrutura de conteúdo, ainda é muito cedo. O que eu sei são áreas que a gente vai continuar crescendo, que são interessantes. Então, o Universo Geek, para mim, foi incrível. O Universo Geek, cara, é uma coisa que, só para dar um dado, assim, o universo dos games, ele é maior do que a indústria do cinema e da música juntos. Pega a indústria da música, a indústria do cinema juntas, ela é menor do que a indústria dos games. Então, tem oportunidade aqui. A indústria dos games também tem essa pegada de revolução. Cara, se a gente fez um palco para 100 pessoas, acho que está na hora da gente dar um passo maior. Então, a área geek é uma área que a gente quer trabalhar. A área de negócios conscientes, que a gente faz em parceria com a Sicredi, é muito legal. A Sicredi é uma cooperativa, né, mas ela defende muito a base do capitalismo consciente, o que para nós é incrível, e foi um palco que foi bizarramente lotado, e a área é divergente, cara, mais discussões, mais coisas que não são óbvias, até porque eu não quero no final do dia ter um evento que qualquer pessoa pode convidar as mesmas pessoas e replicar o meu evento. O que o meu evento ele tem que propor? Uma coisa que acontece porque a gente faz algumas ligações com as pessoas que estão lá em diferentes temas. Então é muito difícil tu replicar uma Gramado Summit, porque a gente não só traz as peças, a gente conecta elas de uma forma diferente. Pô, que demais, Marcos. Marcos, a gente tá arrumando para os nossos finalmente. Infelizmente, esse nosso primeiro bate-papo aqui tá chegando no final. Eu queria agora, cara, te pedir 2 favores. O primeiro favor é olhar para essa sua câmera linda aí que você já está olhando e passar ela fica um pouco mais embaixo aqui. O momento coaching do Marcos aí, que você já passou várias visões aqui pra gente e pra nossa galera que tá assistindo aí também, mas que você passasse uma mensagem mais direta e focada para eles. E claro, ao final da mensagem, suas redes sociais, como o pessoal faz para entrar em contato com a Summit ou com você, alguém que tenha uma dúvida sobre toda essa sua história de vida que você passou pra gente aí, né, meu amigo? A câmera é sua. Legal, agora. Então, agora beleza. Além de agradecer, obviamente, o convite, eu acho que o ponto principal, assim, um ensinamento sobre... Algum ensinamento que eu posso compartilhar tem muito a ver com o fato de que não existe fórmula nenhuma, existe um mundo que está sedento por autenticidade e pela capacidade de conhecer coisas que ainda não foram criadas, né? E essas coisas que não foram criadas são muitas vezes ideias que estão perdidas na cabeça de alguém. E qualquer pessoa que tentar criar algo muito legal, mas tiver algum tipo de receio, ou tiver medo de encarar as dificuldades que é natural no mercado, ou tiver se importando muito com a opinião alheia, cara, essa ideia vai ser só uma ideia, nunca vai ser um negócio. Então, o que eu aprendi é que um mundo que precisa de autenticidade, ele também precisa de ideias, mas ideias que sejam muito resilientes, porque se tu não tiver resiliência, se tu não tiver ideia, e tu não tiver autenticidade, tu tem um mundo exatamente como ele é, que é legal agora, mas a gente tem que estar em constante evolução o tempo inteiro. E se alguém quiser interagir comigo, instagram.com, acho que é melhor, /Marcos Rossi, Marcos com U. Eu tento compartilhar quase tudo por ali, é minha rede principal. E eu recentemente criei um projeto de uma newsletter, é um projeto pessoal pequenininho, 3 vezes por semana aí eu escrevo um monte de texto maluco, fico distribuindo para uma base que está em algumas centenas de pessoas já. Que legal, cara, é legal. E newsletter, o pessoal subestima newsletter, blog, mas é uma coisa que... Eu adoro, cara. E super funciona hoje, saca? Muito legal. Cara, é um prazerzaço receber você aqui. Esperamos poder estar presentes aí na edição de 2026 da Gramado Summit para fazer um rolê monstro aí, mostrar para a galera de casa o backstage, como é que funciona. E, cara, nós é nóis, só posso falar isso, é nóis, gratidão. Uma honra, meu amigo, uma honra de coração. Obrigado. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Valeu, abraço.